que os irmãos assim, né, abrissem as vossas Bíblias em 2 Reis, né, capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4, diz a palavra do Senhor assim. Se você trouxe a Bíblia, você abre. Diz assim a palavra do Senhor. Uma mulher das mulheres dos filhos do profeta chamou Eliseu, dizendo: Meu marido servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar meus 2 filhos para ser escravo. Eliseu lhe disse: Que eu hei de fazer? Dize-me o que tens em sua casa. Ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os seus vizinhos vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita a parte que estiver. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e a parte de que estiver cheia. Ela foi, trancou que seus filhos, ele que trazia vasilha, e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. Então veio ela a saber o homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga as suas dívidas, e tu e teu filho viverei do resto. Amém? Nós vimos uma palavra aqui que fala sobre família, né? Deus constituiu família sobre a face da terra. E o inimigo da nossa alma, o prazer dele é destruir a família, né? Mas eu vejo aqui a família que esta mulher, né? Ela tinha um esposo, né? Tinha o esposo dela, o marido dela, né? E eu acho muito gratificante quando ela falou do esposo quando ela chegou a Eliseu. Quando ela chegou a ele, ela disse que o esposo dela temia ao Senhor. Ele era realmente um homem de Deus, ao qual aquela mulher, ela confiava. Né? Eu sempre falo assim, a mulher quando ela tem um esposo, parece que ela escora no homem, né? Quando o homem, ela olha para aquele homem, que ela vê tudo de bom, um homem fiel, um homem temente a Deus, né? Homem de oração, homem que ora, homem que é fiel, que ela pode confiar em todo o tempo naquele homem que está ao teu lado. Parece que ela se escorar, né? E quantas mulheres, irmão, quando vai escorar no homem, ela cai, porque ela não tem essa escora. Eu vivi a minha vida assim, não tinha que era escorar, porque era eu e minhas 3 filhas, e eu tinha que cuidar delas. Mas eu tinha uma força, porque tinha um Deus que cuidava de mim. A partir da hora que eu aceitei Jesus, eu encontrei uma força do alto. E esta mulher, ela tinha esse marido, que era a segurança, que trazia o sustento. E naquele tempo ali houve fome também. E muitos dizem que Obadia era o esposo dela, aquele homem que escondeu assim os 100 profetas nas cavernas. Os historiadores que dizem. Mas ela confiava nesse marido. Né? Se ele sustentava esses profetas, eu não sei, com pão e água, eu não sei. Mas eu sei que esse homem entrou em dívida. Mas uma coisa mais maravilhosa em nossa vida, quando nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. Porque a minha vida toda eu vivi pela fé, igreja. Servir a Jesus quando você tem dinheiro é fácil. Mas quando você não tem nada, você é dependente de Deus. Eu fui como Abacuque. Né? Porque o justo viverá pela fé, e eu vivi pela fé, mas eu vi milagre na minha vida, porque até hoje na minha vida eu não vi uma oração que não foi respondida, porque todas elas
num momento de enfermidade, eu vi a mão de Deus cuidando de mim. Cuidei de 3 filhos trabalhando para o Senhor. Nunca deixei de fazer a obra do Senhor. Já dormi, deitei em cima de banco, em 3 lagoas, para ali construir uma igreja. Para ficar até 5 horas da manhã, sair vendendo esfirra para construir a igreja. E Deus sempre cuidou. Ser cristão, irmão, muitas vezes nós estamos, mas ser dependente de Deus, chorando para fazer a obra de Deus. E muitas vezes eu não sabia onde meu esposo estava. 3 dias fora de casa, mas eu estava no templo adorando a Deus. Eu creio que esta mulher, quando ela olhou para aquele esposo que era fiel, quando chegou aqueles credores, né, que ia levar os filhos dela por causa daquela dívida que ele tinha, né? Que duro, igreja. Que duro com a mãe saber que vai levar os seus filhos para ser escravo. Que dor, que tristeza. Porque, irmão, nosso filho é o tudo, como nós estamos aqui, Débora, a orar pelo nosso filho. Nosso filho é o tudo, irmão, que nós temos. E se chegar alguém para ferir pelo menos ele, nós sentimos a dor daquele filho. E essa mulher tinha esse esposo. Mas Deus veio atirar ele da vida dele. Ele morreu. Porque nós não sabemos a hora, irmão. Porque a esposa não trabalhava, e as mulheres não trabalhavam, o esposo que tinha que trazer um sustento para casa, ele tinha que deixar uma garantia para ela, mas ele estava ainda devendo. Mas aquele homem de Deus era fiel. Foi por isso que ela chegou até Eliseu. Mas quando nós servimos a Deus, quando não vimos Deus, nós temos essa certeza de chegar até Ele e ter uma segurança de pedir e ouvir resposta nas orações. Quando eu tive um nódulo no seio, e eu disse assim: agora, não tenho dinheiro, cuidar de 3 filhas, minha mãe teve o câncer também, no seio. E eu falei: agora, minha vida. Aí eu orava a Deus para tirar aquele nódulo do meu seio. E nada de tirar, nada de desaparecer. Igreja, nosso Deus, quando nós andamos na presença do Senhor, nós não precisamos ficar dobrados, os joelhos, clamando mesmo. Sabe qual a oração que eu fiz a Deus? Andando dentro da minha casa. Eu fiz como essa mulher. Eu cheguei perante o Senhor. Senhor, tu sabe que o meu prazer, o meu desejo era fazer a tua obra. E aqui, Senhor, na igreja sempre eu pego o microfone, como eu estou aqui falando para vocês. Eu prego que o Senhor opera a maravilha. Que o Senhor faz milagre nesta noite. Nosso meio, que o Senhor possa fazer milagre também no Senhor. Que o Senhor opera milagre. Que o Senhor é poderoso, Senhor. Eu não tenho coragem de pegar o microfone, Senhor, para dizer que eu estou com caroço no seio, que eu prego que o Senhor opera a maravilha. Andando dentro da minha casa, foi essa oração. Deus conhece o meu coração e toda a minha enfermidade até hoje Deus tem curado. Aquele caroço desapareceu, aquele nódulo desapareceu. Foi no médico. E é esse Deus, mas sabia, chegou para ele com aquela segurança. Né? Meu marido era teu servo, né? E agora vem os credores para levar os meus filhos para ser escravo. Irmão, escravo, muitas vezes para ser escravo é Satanás, quer escravizar os nossos filhos, levar para o mundo das drogas, do pecado. Mas saiba que nós temos um Deus tremendo que cuida de nós em todos os tempos. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, muitas vezes, igreja, nós queremos milagre. Mas nós servimos a Deus de qualquer maneira. E aí, quando Deus não responde, nós ficamos frustrados. Mas quando nós somos fiéis a Ele, quando nós deixamos tudo para fazer a vontade dEle, Ele opera maravilha em nossas vidas. Passei luta,
das igrejas com a minha filha. A minha filha mais nova desviou, foi para o mundo. Mas eu louvo ao Senhor, porque Deus trouxe de volta. E ela chegou e disse, né? Meu marido, teu servo, temia a Deus, que temer, andar em fidelidade na presença do Senhor. Andava em fidelidade. Agora, aí, ele se olha para ela. O que eu hei de fazer por ti? Mas nós estamos aqui, creia, igreja, nós não estamos só. O Senhor diz na tua palavra, onde tiver dois reunidos em meu nome, lá eu estou no meio de vós, igreja. E eu creio nesta noite que Ele está aqui no nosso meio. E o Senhor fala para nós, o que queres que eu te faça nesta noite para a tua vida? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta que você está enfrentando? Diz a palavra, haverá alguma coisa impossível para Deus nesta noite? Noite de oração. Tem alguma coisa impossível? Aquela mulher foi ali, Eliseu, porque ela tinha certeza. E Eliseu simboliza Deus. E nessa noite nós viemos para chegar até Ele com confiança. Não importa a causa, o problema que você está passando nessa noite. Porque Deus está aqui conosco nesta noite. Para operar um milagre nas nossas vidas. Aí disse que tu tem. Mas ela estava tão atribulada, porque além dela ter essa dívida, ela não tinha nada. Aí que é o difícil quando você não tem nada. E confiar que Deus provê todas as coisas. É aí que o teu milagre acontece. É aí que abre porta. E Ele está dizendo, Ele não trouxe com vocês aqui, nenhum de nós em vão aqui neste lugar. Se você creres nesta noite, que você veio orar buscar a Deus, você vai ver. Né? Na palavra do Senhor, a verdadeira profecia é a palavra do Senhor. A verdadeira profecia é a palavra do Senhor. Eu fui na casa de uma menina que estava arrasada, com dívida de agiota, não tinha solução para o problema dela. E ela chegou na minha casa tremendo. Uma outra missionária me levou ela na minha casa, por causa dela é difícil, vamos comigo. Chegou lá, ela passa que eu disse para ela, eu entreguei uma palavra, porque a verdadeira profecia, se você pegar a palavra do Senhor, como Deus está falando nesta noite, com esta mulher, Deus sai junto com você. Eu entreguei sobre esta palavra. Não precisa ficar revelando. Hoje é muito de entregando recado para as pessoas. Basta entregar uma palavra do Senhor. Você move e abre porta. Eu falo, segura esta palavra. Ela segurou aquela palavra. Quando foi mais tarde, ela ligou para mim chorando. Mas confia nesta palavra. Quando foi no outro dia, mãe, ela ligou para mim que ela foi na igreja, sabe o que Deus fez? A dívida dela que ela tinha, uma irmã de dentro da igreja pagou toda a conta dela. E disse para ela agora, porque o marido dela pagava aquela dívida, ele não tinha dinheiro, ele pagava só o juro e a dívida continuava. Mas ela, sobre aquela palavra, ela pegou e o Senhor pagou a dívida dela, falou assim, qual a dívida que você tem para mim, você vai pagando. Não tem mais juros, como você vai pagando a dívida, como você pode para mim? E essa, ela diz, foi um grande milagre que Deus fez na vida dela, né? E o marido trabalhava com uma moto, aí trabalhava com essa moto, de repente a moto emprestada veio, a polícia tomou a moto. Ela ligou para mim chorando, o que eu vou fazer agora? Eu disse para ela assim, olha, sabe o que a polícia levou? Porque o cristão não pode andar com a vida errada. Nós temos que andar com a vida no altar. Se aconteceu porque estava tudo errado na sua vida e tomou a verdade, que agora que o marido, vamos orar que Deus vai prover. Passou o dia, meu Deus, meu marido conseguiu tirar uma moto novinha
né, para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus tem poder. Quando nós trazemos ela e seguramos, Senhor, é a tua palavra que diz desta maneira. E nós confiamos em Deus, opera um milagre em nossa vida. E ela chegou, né? O que tu tem na tua casa? Só tenho uma botija, né? Não tenho nada. Mas ela não tinha nada mesmo, irmão. Estava devendo ainda. Devendo. Mas essa mulher era uma mulher fiel. Muitas vezes nós entregamos algo para Deus e nós pegamos de volta aquilo que nós entregamos para Deus. Ele disse para ela: vai para a tua casa, pede vasos. Né, para os vizinhos, ela tinha boa vizinhança também. Tem cristão que não convive com os vizinhos, nem sabe o vizinho que está ao teu lado. Briga até por causa de lixo. E é o diabo provando a nossa fé se verdadeiramente nós somos cristãos. Quantas vezes eu ouvi falar, daquela mulher não é crente não. Briga com todos os vizinhos. Mas essa vizinha de uma boa vizinhança, né? O Cílio foi pedir vaso. Pede muito vaso, não pouco. Né? Vai e pega, né? Esses vasos, entra na tua casa e fecha a porta. É mais essa mulher, né? Que mulher, sabe o que o Senhor manda lá? Fecha a porta, é tampar as brechas, mano. Quando um crente cheio de brecha, o diabo entrar, mostrar onde está a tua fé. Mas aquela mulher foi pedir vaso, não ficou falando nada com o profeta disse não. Ela foi, fechou a porta da sua casa, com o seu filho, e ela foi orar. Eu creio que ela colocou de joelho. Não sabia o que ia acontecer, mas foi pela fé. Muitas vezes Deus fala conosco, irmão, e nós não vamos pela fé, nós queremos no médico, a última pessoa que nós vamos é Deus. Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque as demais coisas acontecerá na nossa vida. E ela pediu vaso. Foi dentro da casa dela com os filhos, fechou a porta. Né? Eu creio que essa mulher, irmão, porque o azeite simboliza a unção de Deus sobre a nossa vida, o poderio do Senhor sobre a nossa vida. E diz aí você pega aquela botija de azeite que você tem, derrama sobre aqueles vasos. Né? E assim ela começou a derramar, se encher aqueles vasos. E assim fechar a porta, mano, é tampar as brechas do diabo. Como nós temos que fechar nossa boca, não falando para todo mundo da sua vida, abrindo as portas, falando. Ela foi pedir os vasos, não precisou falar o que era. Fechou a porta e quando derramar, pediu aqueles vasos, foi enchendo, acabou todos os vasos. Quando acabou todos aqueles vasos, traga mais vasos. O filho dela não acabou. Aí o azeite que aconteceu parou naquele momento. Não acabou, mas ele parou. Mas que mulher sabe? Ela podia falar assim, já que ele falou, vou vender, né? E pronto. Não, ela voltou no nome de Deus para buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Tem que fazer daquilo que Deus nos dá. Não como nós queremos, mas como Deus quer. Ela voltou ao nome de Deus para fazer o que ela fazia. Daquele azeite que foi. Ele disse para ele, vai, vende, paga a dívida dos teus filhos. Né? E viver do resto. Daquilo que sobrou, ela podia viver com o filho dela. Deus é esse, irmão, que não deixa faltar nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Quando nós trabalhamos para Ele, quando nós obedecemos a Sua palavra, irmão, se eu vou contar os milagres que Deus fez na minha vida, né? Eu vou fazer 80 anos agora, esse ano que vem, 80 anos, mas até hoje Deus tem me dado vigor e tem me dado saúde. Esse Deus tem cuidado, irmão.
cada enfermidade, quando nós vivemos para Ele, Ele ouve as nossas orações e nos abençoa. E esta mulher, pela fidelidade dela, do seu esposo, porque até depois de muito, irmão, por causa dele, gerou milagre para a família dele. Porque Deus não desampara. Né? Quando nós temos Deus, ainda que nós temos pode, se nós, por isso que eu falo, irmão, mulheres de oração, se nós morrermos, ainda não tem depósito de oração diante do Senhor, que muitas vezes nós não vemos, mas Deus ainda vai operar milagre, vai salvar aqueles que estão perdidos, né? Deus é esse Deus em quem nós servimos, que tem cuidado de nós, que tem operado milagre, né? Até na vida da minha filha, Deus curou um câncer, sabe, irmão, quando ela foi saber o resultado, eu estava indo para a igreja, eu jejum, né? E eu falei, ai meu Deus, eu podia ir com ela, mas eu vou fazer primeiramente a Deus, Deus vai cuidar dela. Fui, antes de eu sair, liguei para ela, o que Deus fez? Ela falou assim, deu aquela doença que aparece. Ela operou lá no AME, ela fez a sua cirurgia no AME, ela era muito nova, ele não quis tirar o útero dela, só tirou a parte dele que estava ali, para a honra e glória, ela está em pé hoje. Servindo ao Senhor, né? Cheio de saúde, cheio de vida. Deus é maravilhoso, eu tenho cuidado. Minha mãe também recebeu a cura, morreu velhinha. Deus tem cuidado, mas quando nós obedecemos, muitas vezes eu deixei, irmão. Quantas vezes meu marido, 3 dias fora de casa, eu estava fazendo a obra de Deus. Quanto milagre eu tenho recebido de pessoas que eu orei e que recebeu milagre. Quando eu estava assim, naquele momento triste, de tanta luta, eu vi alguém chegar perto de mim. Olha, quando você orou para mim, Deus fez isso na minha vida. Porque o nosso Deus é fiel, irmão. Quando nós somos fiéis a Ele, nós deixamos muitas vezes as nossas coisas para ir acudir. Quantas vezes eu desliguei panela que estava no fogo para acudir pessoas que estavam enfermas. Eu conheço do Senhor, irmão. Tenho abençoado. Eu sou feliz, não tenho dinheiro, não tenho riqueza, mas tenho o dono do ouro, o dono da prata, que tem um lugar reservado para aquele que tudo sofre por amor de Cristo Jesus, para fazer a vontade dele, para orar, interceder para os doentes. E Deus tem mostrado maravilha. Um dia chegou na minha casa um homem chorando, com tantas dívidas que ele tinha, chorando de lágrimas. Um outro irmão foi levar ele, e ele contou, eu tenho de pagar essa dívida até amanhã, que vai acontecer. Vamos orar, entreguei a palavra para ele. Ele foi embora, passou um tempo, irmão. Ele voltou na minha casa. Aí outro homem entrava para me orar. Aí ele falou assim, lembra de mim? Não lembro, tanta gente que eu oro, não sei quem que é. Lembra quando eu entrei dentro da tua casa chorando? Olha eu aqui. Eu vim trazer meu amigo porque está na mesma situação. E Deus, a palavra de Deus tem poder, irmão. E a palavra do Senhor que eu quero deixar para a igreja, que tu queres que Deus faça nessa noite. Por ti, não sei o teu problema, a tua vida, mas Ele manda dizer, você que entrou nesse lugar, o teu problema que é impossível. Deus pergunta o que tu queres que eu te faça hoje para ti nesta noite, porque nós não estamos só igreja, nós estamos reunidos em nome dEle e Ele se faz presente nesse lugar para operar milagre, para que haja testemunho no outro culto das Débora, você possa testemunhar o que Deus fez nessa noite na tua vida, como fez na vida desta mulher, que não tinha esperança, mas ela sabia que havia um Deus poderoso para curar, para abrir porta, para abençoar. É esse que nós estamos diante dele. E nós, igreja, quando nós reunimos, nós temos que ter essa certeza que haja milagre.